acabou a festa. É isso aí. Se você estava recebendo dividendos aí muito altos, muito gordinhos, vamos falar assim, a festa acabou, tá certo? Agora, nem tudo é tristeza nesse momento. Eu tenho boas notícias, então fica até o final do vídeo que nós temos aqui coisa boa para conversar, tá legal? Fato é que muitos investidores me procuraram tristes. André, os meus fundos imobiliários de papel estão me pagando muito menos do que nos meses anteriores. O que está acontecendo? Vai acabar, vai à falência os fundos imobiliários de papel? Né? Então fica até o final do vídeo para que a gente possa conversar um pouquinho e eu vou te explicar o que está acontecendo e o que você pode fazer aí com os seus fundos imobiliários de papel, tá certo? Bom, mas antes de qualquer coisa, já quero pedir para você apertar o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, vai me ajudar muito. Se você já é mestre, mestra, já está acostumado a me ver aqui no meu canal, né, já aperta o botãozinho de curtir se você gosta de mim. Agora, se você chegou agora aqui, tá me conhecendo hoje, assiste mais um pouquinho do vídeo. Se você gostar do conteúdo, aperta o botão de curtir, tá legal? E agora, sem mais pedidos, vou te explicar o que está acontecendo e por que a festa dos dividendos gordos acabou para os fundos imobiliários de papel. Vamos lá. Antes de começar falando aqui o que aconteceu com os fundos imobiliários, eu preciso te explicar o conceito do que é a deflação, que é a prima, né, da inflação. O que é a inflação? É o aumento generalizado dos preços, né? Então você tem aí uma cestinha e aí você vai ter ali gasolina, conta de luz, o abacaxi, o tomate, a pera, a roupa, tá certo? Então é uma cesta. Se esses produtos sobem o valor, né, ou a maioria deles sobe, no caso, a cesta pesa aí, digamos, no aumento generalizado dos produtos, nós temos uma inflação, né? Agora, o cenário contrário, tá certo? Quando o preço cai dessa cesta, nós temos a chamada deflação. E o que aconteceu com o Brasil nos últimos meses? Nós passamos aí por um momento que o Brasil bateu inflação recorde, né? Por quê? As indústrias ficaram fechadas durante o ano de 2020 e 2021. As pessoas ficaram presas em casa, mas mesmo assim recebiam auxílio emergencial, recebiam salário. Quando todo mundo foi pra rua, né? Ou seja, todo mundo invadiu o shopping, todo mundo foi viajar, todo mundo, né, aquela demanda reprimida, o pessoal saiu às compras. O que aconteceu é que a indústria não conseguiu fornecer matéria-prima, né? Não conseguiu entregar produtos para todo mundo, e quando você tem muitas pessoas querendo comprar um produto e tem pouco produto na rua, o produto sobe, tá certo? A gente também viu aí o aumento do petróleo, a gasolina foi parar nas estrelas, tudo muito caro, então a gente teve um movimento de inflação muito forte. E o que acontece? Os fundos imobiliários aí de papel, eles são atrelados a CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, ou seja, uma dívida, tá certo? E aí o que acontece? Muitos desses CRIs, eles estão atrelados, por exemplo, a indexadores como IPCA de inflação, IGPM de inflação, e aí, meu amigo, não tem jeito, né? Eles estavam pagando muito, porque o IGPM e IPCA estavam batendo aí recordes, né? Super altos. Só que quando a gente começou a ter o que? Deflação, aí realmente os dividendos começaram a pagar muito menos, né? Os fundos começaram a pagar muito menos. Então é isso que está acontecendo. Por isso que é importante você entender o conceito do que é a inflação e o que é a deflação. Então quando você investe em um fundo imobiliário de papel, você está investindo aí em fundos que podem investir em CRIs, né? Então guarde essa questão. Agora, eu quero colocar um gráfico aqui para você, para a gente olhar aí o que aconteceu com a inflação nos últimos meses aqui no Brasil. E eu tirei aqui esse gráfico diretamente do site do Banco Central Brasileiro. E olha só o que aconteceu. Claramente aqui no gráfico a gente vê que aqui, ó, em abril de 2022 a gente teve um recorde, né? Inflação 12,13%, super alta, né? Só que agora, com a questão também muito impulsionada pela queda na gasolina, né? O governo tirou aí a cobrança do ICMS dos combustíveis e ajudou, claro, toda uma cadeia que depende da gasolina a baixar os preços. E aí o que aconteceu? Olha lá, a gente vê uma curva aqui, né, para baixo. Em outubro de 2022 a gente está chegando muito próximo de 6%. E se a gente olhar a cotação aí do IPCA, historicamente falando, nós temos uma média de 5 a 6% aqui no Brasil. Então 12% estava fora da realidade. E por isso que os fundos imobiliários de papel, né, que são atrelados aí principalmente a indexadores como IPCA e IGPM, eles estavam pagando dividendos muito gordos, né? E acabou atraindo o quê? Uma gama de investidores ali firme, a ferro e fogo, querendo receber aqueles dividendos gordos, né? Mas é o que eu sempre falei aqui.
tenham sempre uma carteira diversificada. Não pode focar só nos dividendos gordos, né? Porque teve iniciante aqui comprando fundo imobiliário de papel, pagando super caro, né? Com preço sobre valor patrimonial super caro, porque queria receber muito dividendo, né? E aí recebeu 2 meses um dividendo gordo e agora, possivelmente, os fundos vão começar a pagar menos, tá certo? Agora, não fique triste, tá legal? Por quê? Temos boas notícias e nós vamos falar ainda nesse vídeo. Mas eu trouxe aqui para vocês também, né, a projeção do Boletim Focus. Toda segunda-feira o governo divulga aí uma projeção dos economistas do mercado, tá certo? E aí a projeção para 2022 é que a gente tem aí uma inflação de 5,60%, tá? Só para você ter uma ideia, já é a 17ª redução aí na provisão, né, que o mercado espera para a inflação. Então hoje a gente está aqui muito próximo, né, de 6,5%, ainda deve ter um pouquinho mais de queda aí para a inflação, tá certo? Agora, para final de 2023, a perspectiva é de 4,94%, para 2024, 3,50%. Esses números mudam toda semana, tá certo? Porque a inflação, querendo ou não, é variável, né? Toda semana ela pode ter uma volatilidade, tá legal? Bom, já expliquei para você o que é inflação, já expliquei o que é deflação, já expliquei o que os fundos imobiliários de papel fazem, investem ali em títulos de CRIs, né, de títulos de renda fixa. Então, por isso que os fundos imobiliários estão pagando menos, tá certo? Agora, eu quero trazer aqui para você também, né, o gráfico dos fundos imobiliários. Eu listei aqui 4 grandes fundos imobiliários de papel e o que aconteceu? Quanto que eles estão pagando aqui no caso. Mas antes eu quero pedir para você a licença para te apresentar a comunidade EVD, a comunidade Eu Vivo de Dividendos, onde você vai ter acesso comigo, você vai poder fazer o quê? Tirar dúvidas num chat comigo diariamente. Diariamente a minha equipe manda notícias diárias relevantes para você. Tem no portal do aluno mais de 120 aulas que eu ensino toda a questão de fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior. Então é um produto muito completo. Você ainda vai ter carteira recomendada de ações e fundos imobiliários, tudo isso dentro ali da comunidade Eu Vivo de Dividendos, tá certo? Então, aqui embaixo vai ter o link, vai lá conhecer, porque vale muito a pena. Já tem gente se dando muito bem, né, que tá na comunidade aí, pegando dicas que a gente traz, né, lives ao vivo, as pessoas tiram dúvida comigo, então é muito legal. Vale a pena conhecer, são 7 dias gratuitos para você conhecer. Clica aqui embaixo e vai lá conhecer, tá certo? Agora eu trouxe aqui para você o histórico de dividendos do MXRF11, que é um fundo imobiliário excelente de papel, que também investe em CRIs. E o que aconteceu? Vamos dar uma olhada aí nos últimos meses, né? Bom, a gente vê aqui que entre janeiro de 2022 ali, julho de 2022, agosto, né, o fundo veio pagando muito dividendo, tá certo? Agora, eu tracei uma mediana aqui pro MXRF11 e a gente vê que a média ali é 12 centavos, tá certo? Que ele vem pagando, né? Então o MXRF11 ele vem pagando aqui em média 12 centavos nos últimos meses. Agora, já aqui em outubro, setembro para outubro de 2022, ele pagou 10 centavos. Então tivemos uma queda já nos dividendos de 10%, tá? Porém, você precisa entender uma coisa, né? Quando a gente vai investir em um fundo imobiliário, a gente tem que olhar o histórico dos últimos anos para você ter uma ideia da média que ele vem pagando de dividendos. Você não pode se basear num período curto, porque senão você pode ficar cego aí, iludido por dividendos muito gordos, tá certo? Como aconteceu com muitos investidores aí de fundos imobiliários que estão iniciando, tá bom? Agora, eu tracei uma média aqui dos últimos anos e cheguei aqui muito próximo de 0,9 centavos por cota, tá certo? Então, 9 centavos por cota para o MXRF11 é uma média aceitável. 12 centavos, como ele vinha pagando, né, tá muito acima, chegou a pagar aqui até mais, quase 14 centavos. Então, isso está muito fora da realidade aqui para o MXRF11, tá certo? Agora, 9 centavos por cota, a gente está falando aí em um ótimo dividendo, até porque eles são isentos de imposto de renda, tá certo? Então, se você investe em MXRF11, né, se dê por satisfeito, tá bom? Porque é um ótimo fundo imobiliário e paga bons dividendos. Vamos dar uma olhada no HCTR11, o que aconteceu, né? E aí a gente vê o quê? O fundo chegou a pagar, olha aqui, em final de 2020, 2,50 por cota, fora totalmente da realidade, né? E aí muitos investidores ficaram apaixonados pelo fundo, achando que isso ia acontecer, ia ficar eternamente, tá?
Agora, aqui em junho de 2022, por exemplo, o fundo pagou R$ 1,77 por cota, né? E agora a gente está vendo que o fundo já caiu aqui em setembro para outubro, já pagou 1,10, tá certo? Agora, uma média aceitável para o HCTR, aqui olhando o histórico, é de R$ 1 por cota, então ainda deve cair mais um pouquinho, tá? Agora, muito bom também o dividendo aqui para o HCTR. Vamos dar uma olhada no IRDM11, o que aconteceu, né? O IRDM11 que chegou a pagar aqui, ó, acima de 1,50 por cota, aqui no final de 2020 também, tá certo? Só que olha lá, agora já vem pagando ali uma média de 1,33 ali em agosto de 2022, ainda estava bem acima também da realidade, e agora pagou aqui no último mês 0,85, ou seja, os investidores recebiam 1,33 nos últimos meses, receberam 0,85 nesse mês, e aí ficaram em desespero. Putz, e agora? Vem no meu fundo imobiliário? Não é hora de sair correndo, tá certo? Senão você vai fazer aquele efeito manada, né? Você sempre vai comprar um ativo na alta e vai acabar vendendo o seu ativo na baixa. Agora, uma média aceitável para o IRDM, que é um belíssimo fundo imobiliário, é de 85 centavos a 90 centavos por cota. E agora eu quero te mostrar aí um fundo imobiliário, né, que eu recebi diversas mensagens para falar dele, que é o Canip 11. Olha o que aconteceu com o Canip 11, né? O Canip que veio pagando aqui, ó, em linha muito próximo de 1,70 nos últimos meses, né? 1,70 por cota, um baita de um dividendo, só que ele pagou agora 35 centavos por cota. Por quê? O Canip 11 ele é muito atrelado à questão da inflação, né? Ele investe muito em CRIs que estão atrelados à inflação. E aí o que acontece? Que teve deflação, praticamente o fundo nem tinha o que pagar de dividendos, tá certo? E aí muitos investidores tomaram um susto grande. Agora, qual é a média aceitável para o Canip? Eu puxei aqui uma média histórica, a gente está falando em torno de 0,80 a 0,90 centavos por cota, tá certo? Ou seja, 1,70 estava fora da realidade. Mas por que fora da realidade? Porque a inflação estava muito alta, tá certo? Se repetir um cenário de inflação em 12%, né, que eu considero aí muito alta, tá certo? Não é a média do Brasil, a média do Brasil é 6%, 7%, 5%, né? 12% foi porque tudo que a gente passou em 2020 e 2021 afetou completamente o mercado, tá legal? Ou seja, investidores do Canip 11 têm que ter ciência que não vai ficar recebendo 1,70 por cota, vai receber 0,80, 0,90 e é muito bom, tá certo? Agora, né? É muito importante que você tenha ciência do que você está fazendo, você precisa saber o que você está investindo. Por isso que eu falei da comunidade EVD, que o link está aqui embaixo. Quer ter aí uma equipe te acompanhando, né? Toda uma bagagem, todo dia ali, vários investidores te ajudando, vem aqui embaixo e se inscreve, tá legal? Agora, como eu diversifico a minha carteira hoje, né? Vamos colocar aqui na tela para você. Hoje eu invisto 20% em fundos imobiliários de lajes, 25% em fundos imobiliários de galpões, 25% em fundos imobiliários de shopping, 29% em fundos imobiliários de papel e 1% eu tenho em FOFs, tá? Mas a tendência é que eu nem tenha mais FOFs porque eu não gosto dos fundos de fundos, tá legal? Agora, qual é o meu objetivo com essa carteira? Primeiro ponto, estar diversificado em vários tipos de setores, tá legal? Por quê? Quando o fundo imobiliário de papel às vezes está apanhando, o fundo imobiliário de tijolo está indo bem. Então você tem um equilíbrio ali no valor das cotas, né? E quanto aos dividendos, também a mesma coisa. Qual é o meu objetivo? Receber em torno de 0,80% isento de imposto de renda todos os meses. E aí você vai falar, poxa, mas tem produto de renda fixa pagando hoje mais de 1% ao mês. Tem, mas até quando? Quando a taxa Selic baixar, você não vai mais receber 1% ao mês, né? Muito menos do que isso, provavelmente. Além do que, a gente não pode comparar fundos imobiliários com produtos de renda fixa. Produtos de renda fixa, por exemplo, um CDB pré-fixado, ele tem um vencimento. Você só poderá fazer uso desse dinheiro depois do vencimento, você não pode resgatar antes. Além do que, produto de renda fixa, a maioria deles tem também a questão da cobrança de imposto de renda e os dividendos aqui de fundos imobiliários não tem. Se você quer fazer uma comparação inteligente, por exemplo, fundo imobiliário de tijolo com imóveis físicos, né? E aí eu vou te dar um exemplo. Esse apartamento que eu moro, né? Ele vale aí em torno de 2 milhões de reais, tá certo? Só que eu pago hoje de aluguel aqui 6 mil reais, então muito próximo de 0,3%, tá? Só que eu ganho aqui de fundos imobiliários 0,8%, né? Então essa é a estratégia que você deve usar. É muito mais inteligente fazer esse tipo de comparação, tá legal? Agora, a diversificação numa carteira vai te ajudar. Então não foca só em fundos imobiliários de papel,
tenha também fundos imobiliários de tijolo. É isso que eu venho passando para os meus alunos na nossa comunidade, tá legal? Inclusive você vai, né, ter boas oportunidades aí se você fizer um bom balanceamento, você vai conseguir identificar mais fácil ali onde você vai investir. Bom, agora vamos falar um pouquinho desses 4 fundos imobiliários. Como é que está o preço sobre valor patrimonial? E o que é o preço sobre valor patrimonial? Ele identifica aí para nós se o fundo imobiliário está barato ou está caro para investir. O que acontece é que os fundos imobiliários de papel, eles se valorizaram muito nos últimos meses. Por quê? Porque realmente eles vinham pagando muito dividendo. E aí uma gama gigantesca de investidores iniciantes foi querer investir nos fundos imobiliários de papel, né? E aí o que acontece? A mesma coisa da inflação. Muitos investidores querem um ativo, tá certo? E não tem cota para todo mundo, acaba que o fundo se valoriza, tá legal? E acaba ficando caro, né? Os fundos imobiliários de tijolo, por exemplo, estavam muito baratos e tinha muito investidor que não queria olhar para os fundos imobiliários de tijolo, queriam só olhar para os fundos imobiliários de papel, porque vinham pagando bons dividendos, só que ele esqueceu também que tem a valorização da cota, né? E aí eu fiz um vídeo aqui, né? Quem viu se deu muito bem. Vou deixar aqui para você o vídeo que eu fiz falando sobre fundos imobiliários de tijolo. E quando eu fiz, eu alertei aqui os meus seguidores. Falei, ó, tem muito fundo imobiliário de tijolo, tem muito fundo imobiliário de tijolo que tá descontado e eles vão se valorizar daqui para frente. Quem viu o vídeo se deu muito bem, fez bons negócios. Por isso que eu falo, esteja inscrito aqui no canal e ative as notificações, porque senão você perde boas oportunidades. Você não sabe quando eu posto o vídeo aqui. Vem aqui em cima, para de ser preguiçoso ou preguiçosa, se inscreve e ativa as notificações, tá bom? Bom, vamos dar uma olhada aqui. MXRF11 tá com PVP, né, de 1,01. O que significa? Acima de 1 significa que ele tá um pouco mais caro do que o valor justo dele, tá legal? Ó, o Canip já veio para 0,98. Ele tava caro, né? Os investidores se assustaram, muitos venderam e aí tá um pouquinho mais atrativo agora. O HCTR está com 0,85 de PVP, também está muito atrativo. O IRDM é um fundo muito bom, né? Quem tem o IRDM geralmente não vende, então ele sempre vai estar um pouco caro, tá aqui 1,06. Bom, aí o que eu quero te falar nesse momento, né? Olhando aqui o preço sobre o valor patrimonial, nós estamos vendo o quê? Vários fundos imobiliários de papel que estavam caros começaram a ficar mais atrativos, como por exemplo o Canip 11, que é um belíssimo de um fundo imobiliário. E aí nesse momento é que você deveria começar a olhar para ele com mais carinho, tá certo? Porque ele paga bons dividendos historicamente. Nesse momento vem pagando pouco porque deu deflação e eu te expliquei durante o vídeo, tá certo? Mas eu quero saber de você. Quais desses 4 fundos imobiliários que você investe? Ou quais outros fundos imobiliários que você viu que pagaram muito menos aí no último mês, né? E que você se assustou? Coloca aqui embaixo para mim, tá legal? Um grande abraço para você e bons investimentos.